Amados de Deus e queridos irmãos, nós vamos falar hoje de um relato de uma pessoa que me mandou aqui um relato, um ex-pastor. E para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. E eu tenho gravado relatos meus, de experiências minhas, com a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, e tenho recebido também vários relatos, depoimentos, mas vários mesmo, através do e-mail, que é alfredopefilho@me.com, e também através do WhatsApp, que é o 21 980 19 60 17. E o que acontece? Eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que querem ficar no anonimato. Pessoas que dizem assim, bispo, não falo meu nome e tal, porque ainda tenho familiares, enfim. Ou com medo de sofrer represárias. O que eu acho o direito da pessoa, mas as leis nos protegem quando nós saímos do anonimato. Nós temos o direito de informar, nós temos o direito de expressar a nossa opinião. E por isso eu vou ler esse relato, e até passei ele à frente de outros relatos. Por quê? Porque essa pessoa aqui está se identificando. Ela se identifica e ela faz questão que diga o nome dela. Então diz assim, bom dia, por favor, bispo, gostaria que o senhor relatasse a minha história. Essa é a minha, e quero que fale o meu nome. Me chamo Williams Oliveira Costa, tenho 37 anos. Então tá aqui não sei se dá para ver, o Williams, né? Então ele pede para falar o nome dele. Então, quando a pessoa ela pede para nós não falarmos o nome dela, nós respeitamos. Conheci Jesus na Igreja Universal do Reino de Deus. Infelizmente, essa não existe mais. Aos 16 anos me converti. Fiquei muito pouco tempo de obreiro e logo fui ser iburde na cidade de São João de Meriti, deixando para trás uma carreira promissora, já que era estagiário na Petrobras, com muitas propostas internas de prosseguir. Pois bem, fui mandado para Alcântara, e como o Senhor mesmo diz, com um enorme desejo de ganhar almas. Foram quase 20 anos tentando mesclar o trabalho para ganhar a alma das pessoas e a pedilância que a cúpula da igreja nos oprime a fazer. Então, a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus está lá em cima, na pirâmide, oprime quem está embaixo para arrecadar dinheiro. Quando vejo relatos contados pelo Senhor de pastores que falam sobre filme pornográfico, prostitutas, bebedices, charutos, e garanto ao Senhor outros tipos de drogas, é verdade sim, e não há como eles negarem. Então não há como eles negarem. A única coisa que eles podem fazer é tentar denegrir a imagem daqueles que saíram e colocar terror psicológico nas pessoas que estão lá dentro, para que elas não saiam. Sempre que tinha reuniões de estaduais no sítio do Rio de Janeiro,
no sítio do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, a igreja tem um sítio aqui em Campo Grande. Então, quando se faz reuniões de pastores e pastores que vêm de outros estados, normalmente os pastores estaduais ficam lá, né, quando a reunião é feita aqui no Rio de Janeiro. Então me pediu para buscar alguns estaduais no aeroporto. Certa vez fui buscar alguns bispos. O estadual do Rio de Janeiro era o Darlan, era o bispo Darlan, o famoso bispo Darlan, né? Era o Darlan. Fui buscá-los no Antiquários do Leblon, um restaurante muito bom. Esse restaurante Antiquários aqui no Rio de Janeiro, frequentado pela cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Os bispos aqui do Rio de Janeiro, né, frequentados por eles. Procure na internet aí. Antiquários, restaurante Antiquários, no Leblon. Me convidaram a sentar na mesa para comer, até que por volta das 2 da manhã, um deles me pergunta: você sabe aonde fica a Leboy? Leboy, L-E-B-O-Y. Na hora fiquei impactado. Todo conhecedor da zona sul do Rio de Janeiro sabe que a Leboy é uma boate gay. A Leboy é uma boate gay. Eu disse a ele: sei sim, bispo, mas o senhor sabe que é uma boate GLS? E a resposta foi surpreendedora. Ele disse: claro que sei. Olhou para os demais bispos da mesa e disse: mas é para lá mesmo que queremos ir. Confesso ao Senhor que nesses momentos, e que não foram poucos, eu ficava me perguntando: o que eu estou fazendo no meio desses caras? Mas lá dentro ficamos enreidados pelo sistema. Enreidados pelo sistema, eu creio que é isso que ele quer dizer, preso pelo sistema. Sabia de todo o esquema que envolvia o nome do bispo Darlan, das obras superfaturadas, com a ajuda de, na época, seu fiel escudeiro, pastor Valdez, até suas peripécias em lançar cantadas nas esposas dos pastores. No dia em que ele foi tirado do Rio de Janeiro, e diga-se de passagem, os pastores acreditavam que o bispo Macedo ia tirar. Que nada. A cúpula hoje é farinha que se guarda num saco só. Olha, o bispo Darlan, o senhor está batendo recordes aqui de denúncias contra você. Denúncias. Você está batendo recorde. Eu não sei por que você ainda está no altar da Igreja Universal do Reino de Deus. Porque são muitas. O bispo Macedo deve gostar muito de você. Ou então o bispo Clodomir Santos deve gostar muito de você. Porque você é imune. Você é imune. Você não é punido. Você continua, né? E as pessoas me falam que você está tomando conta da Catedral de Campinas. Catedral de Campinas. Imagine o povo aí de Campinas, os obreiros de Campinas, né? Que coisa. Vou dizer para o Senhor
como que a maioria dos pastores saem da reunião de pastores, até dessas as quais levam todos ao templo, saem debochando deles, sã cúpula, saem falando mal do bispo Macedo, da família, do bispo Clodomir e companhia. Depois que o Senhor começou a denunciar então, aí mesmo que eles falam mal. E posso garantir ao Senhor que os regionais e muitos bispos assistem e muito os vídeos do Senhor. É só o Senhor lançar um novo vídeo e logo começam a me ligar para rirem da direção da Igreja Universal do Reino de Deus. Todos sabem que o Senhor está relatando a verdade e a hipocrisia na qual eles têm vivido. Sabe, eu às vezes recebo alguns comentários de pessoas nos criticando, pessoas defendendo eles. Eu até entendo, porque a maioria dessas pessoas não conhece a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas os pastores sabem o que eu estou falando. Os regionais sabem o que eu estou falando. Pessoas que vivem próximas a eles sabem o que eu estou falando. Depois que o bispo Darlan saiu do Rio de Janeiro, veio aquele que lá no fundo é pior do que ele, bispo Clodomir Santos, e o seu vocabulário de besteiras. Aliás, o vocabulário do bispo Clodomir é vocabulário de malandro, para não dizer de bandido, o vocabulário dele. Principalmente quando está sozinho com os pastores, principalmente quando está sozinho nos bastidores. Encobertou tudo o que o Darlan fez, e não seria diferente, já que os dois são parceiros. Bispo Clodomir é aquele tipo de líder que prega uma coisa, mas faz outra. Ele esbravejava que ninguém podia trabalhar com conhecidos, com pastores que conheciam, pois na cabeça dele montariam, entre aspas, uma quadrilha. Mas sabe por que ele pensa assim, bispo? Porque ele tem um grupinho dele. E os pastores que assistiram ou assistirão o vídeo saberão o que estou falando. Para onde ele vai, ele leva esse grupo, os seus bajuladores, aqueles que são capazes de esconder qualquer coisa que ele fizer. Ele, o bispo Clodomir, me mandou para os Estados Unidos, que depois foi mudada a viagem para a Argentina. Lembro-me do atendimento que tivemos com ele. A primeira coisa que ele me perguntou foi sobre a vasectomia e disse que se eu não fizesse, não iria viajar. E, entre aspas, só Deus sabe onde iria parar. Ora, para quem sabe ler, um pingo é letra, bispo. Certamente iria sofrer todo tipo de retaliação. Fui mandado para Brasília e lá fui operado num consultório de dentista, numa cadeira de dentista. Ele fez vasectomia numa cadeira de dentista. O médico operou 21 pastores naquele dia. Fui o 14º. A operação foi rápida, muito mal feita. Carrega um problema até hoje chamado inflamação no deferente, por causa da vasectomia. Não consigo entender como há pessoas que ainda defendem o sistema dessa instituição.
Pouco tempo depois retornei ao Brasil, né? E aí comecei a lidar com o bispo Clodomir de perto. Comprava as carnes para o churrasco dele no sítio. Comprava suas bebidas e tudo mais. Mas comecei também a entender que o sistema universal está falido e falindo. Há uma guerra interna que outrora era Bispo Romualdo contra Bispo Renato Cardoso. Agora é Bispo Clodomir contra Bispo Renato Cardoso. É como um xadrez. Bispo Clodomir pega aqueles que, entre aspas, fecham com ele, quer dizer, fecham, faz um acordo com ele, e põe nos principais estados a fim de se cercar contra Renato Cardoso e Cristiane Cardoso. Exemplo, se o Bispo Macedo morrer agora, os principais estados estão fechados com o Clodomir. No dia 17 de fevereiro de 2015, o Bispo Jadson esteve lá na sede de Mauá, juntamente com o Bispo Domingos Cerqueira, Bispo Márcio Carotti, Bispo Oswaldo Volpini e muitos seguranças. Eu estava evangelizando quando fui chamado até a sede. Chegando lá, Márcio Carotti tomou meu celular e o celular de todos os pastores que comigo estavam. Cada um foi levado para uma sala com 2 seguranças e começaram a perguntar sobre os carros que tínhamos. Não havia nada de errado. Tínhamos carros sim, e cada um com o seu carnê, pagando as prestações que às vezes até atrasava. Entendo, não estava entendendo, melhor dizendo, não estava entendendo. Até o Bispo Jadson, junto com o Márcio Carotti, não estava entendendo, até que o Bispo Jadson, junto com o Márcio Carotti, me chamaram num canto e perguntaram o que eu sabia sobre o Bispo Clodomir. E o então, na época, pastor Alexandre Correia, o Bravo. Ao mesmo tempo que falava com o Bispo Clodomir no rádio, falava com o Bispo Renato Cardoso. Aí eu entendi. E o Bispo Jadson é o mais falso deles. O Bispo Jadson é o mais falso deles. Ele está do lado do poder e não da obra de Deus. O Bispo Jadson é como o Renan Calheiros da política. O Renan Calheiros, que é o presidente do Senado agora, você vê, todo governo ele está no poder. Então ele já foi do governo Collor, ele já foi do governo Fernando Henrique, ele já foi do governo Lula, Dilma, e agora já está junto com o Temer, né? Então é assim, o Jadson é o Renan Calheiros da Universal. Ele está do lado do poder e não da obra de Deus. Insistiu por várias vezes, perguntou quantas mulheres eles tinham, perguntou sobre dinheiro, sobre tudo. Pois bem, entendi tudo. Naquele dia foram quebrados os grilhões que me prendiam na Universal. Hoje tem uma igreja tem uma briga, hoje tem uma briga na esfera criminal e civil contra eles. E diga-se de passagem, os advogados que leem o processo veem tanta mentira por parte deles que chegam a, ele botou aqui no final, chegam a pisar na Constituição. Mesmo com todas as provas, chegaram ao ponto de dizerem que nunca estiveram em Mauá. E tiveram que repor a verdade, pois provamos tudo. São mentirosos, mentem para permanecer no poder. A católica é a Babilônia, a Universal é a filha dela.
Se as pessoas não entenderem a Bíblia quando diz: sai dela, povo meu, serão coniventes, cúmplices da corrupção moral e espiritual que se implantou nesta que um dia foi uma igreja. Então, assinado Williams, né, o nome dele Williams Oliveira da Costa. Então, fica aqui um recado também para você que está tomando conhecimento de todas essas denúncias e de tudo que acontece dentro dessa instituição. Se você permanece aceitando isso, você é cúmplice. Por que os bispos e pastores da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus não respondem aos vídeos? Insistem em dizer que somos endemoniados, insistem em trabalhar com terror psicológico em cima dos obreiros, dos membros, dos pastores. Está aqui mais um relato, e são centenas. Se você gostou do vídeo, dê o seu ok, compartilhe com seus amigos e familiares. Um forte abraço, vamos em frente.